Já já nós vamos estar falando sobre esse assunto, que hoje nós estamos fechando aí o mês de setembro, que é, na nossa fé cristã católica, é considerado o mês da Bíblia. Por isso nós preparamos aqui, tem um VTzinho que nós vamos colocar? Hoje não? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu já tenho aqui ao meu lado, meu irmão no sacerdócio, o padre Alisson Parro, da Diocese de São José do Rio Preto, e ele vai aqui junto comigo, nós vamos degustar um pouquinho sobre esse assunto da Bíblia. Padre, boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos, prazer estar aqui com você. Prazer, sua bênção e Deus abençoe também. Sua bênção também. Para nós, padre, a gente pede a bênção para o padre e também dá a bênção para o padre. É uma coisa só entre nós mesmo, né, padre? Com certeza, é uma graça de Deus. Padre, da Diocese lá de São José do Rio Preto. Que bacana. Para nós é uma grande alegria quando a gente está juntos, os padres, para falarmos um pouco sobre a fé, sobre a tradição da nossa igreja. Padre, durante esse tempo que nós estamos vivendo, são tempos que exigem muito mais nós conhecermos e nos aprofundarmos na palavra do nosso Deus. Infelizmente, nós criamos aí uma mentalidade que ela não é verdadeira plenamente, mas não deixa de ser um pouco também uma realidade. Quando fala assim, o povo católico, padre, é um povo que não lê a Bíblia, né? Claro que tudo nós nunca podemos generalizar, né, padre? Porque com certeza sempre existem católicos que estudam a Bíblia, que leem a palavra de Deus, que procura também seguir a tradição da igreja. Mas, infelizmente, a gente sabe que uma grande multidão de pessoas não tem o hábito de ler a Bíblia, não sabe como manusear a Bíblia e lê como se fosse apenas um livro literário, não é? Sim. Por isso que seria legal a gente falar um pouquinho, padre, até o motivo que o senhor também quer hoje acender como uma conversa para o povo aqui, né? Porque hoje é o dia da Bíblia, dia de São Jerônimo. O que o senhor poderia nos dar como parecer de tudo isso aí? Lembrando também, irmãos, que você pode participar agora dessa conversa, pelo YouTube aí, né? Tá aí o YouTube. Vamos ver se já tá o YouTube agora, né? As pessoas podem participar e podem fazer perguntas também, tá ok? Tá aí, ó, pronto. YouTube, você pode participar agora, fazendo perguntas para o padre, tá? Ou para mim ou para o padre que está aqui junto comigo agora. Padre, conta um pouquinho, fala um pouquinho para nós sobre, no dia de hoje, dia de São Jerônimo, nessa introdução que eu coloquei um pouquinho, como que o senhor pode falar para o nosso povo a importância da Bíblia, etc. e tal? Depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, fruto do movimento chamado Movimento Bíblico, que desde o século XIX, nós católicos redescobrimos o valor da Sagrada Escritura. Não que depois do Concílio de Trento, quando houve a Reforma Protestante e Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, nós católicos não tenhamos usado a Sagrada Escritura. Mas talvez na dinâmica pastoral das nossas comunidades, a Bíblia ela ficou um pouco secundária. Então nós estamos aí nesse processo de redescoberta. Quando eu morava em Roma, onde eu estudei, fiz o mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana, eu tive a oportunidade de visitar alguns países e fazer algumas experiências pastorais. O problema da leitura da Bíblia não é só um problema do católico brasileiro, é do católico em todo o mundo. E aos poucos nós vemos os frutos do concílio acontecer na nossa realidade. Este mês é o mês dedicado à Bíblia por causa de São Jerônimo. E São Jerônimo, no seu tempo, quando ele recebeu o mandato do Papa Damaso, no século IV, para traduzir a partir das línguas originais, ou seja, o hebraico, o aramaico e o grego, traduzir a Bíblia para o latim, a gente vê ali um amor à Sagrada Escritura na igreja nos seus primeiros séculos. Depois, por fatores históricos, talvez a Bíblia ela ficou um pouco mais secundária. Mas São Jerônimo, e hoje é dia dele, por isso que setembro é o mês da Bíblia, talvez os católicos se perguntam por que setembro é o mês da Bíblia? É por causa de São Jerônimo. Ele é doutor da igreja, tradutor da Sagrada Escritura, e a tradução dele foi tão importante que é aquela que nós usamos, inclusive, nos nossos livros litúrgicos, a chamada Nova Vulgata, que é a tradução de Jerônimo que foi revisada, e é o texto que nós usamos nas nossas Santa Missa, quer dizer, do século IV até o século XX, ou século XXI, a tamanha influência de São Jerônimo.
Então hoje nós celebramos o mês da Bíblia porque é dia de São Jerônimo e porque desde 1971, por iniciativa das irmãs Paulinas, na Arquidiocese de Belo Horizonte, houve essa proposta de dedicar um mês de estudo à Sagrada Escritura para o reconhecimento da palavra de Deus na Bíblia e na nossa vida. Mas eu concordo que nós católicos, Padre Marcos, nós precisamos ainda fazer um grande processo de caminhada. Estamos no início, olho com alegria, eu dei formações nesse mês da Bíblia lá na nossa região, eu sou professor no seminário diocesano, onde estudam alunos de 5 dioceses do noroeste de São Paulo, São José do Rio Preto, Barreto, Jales, Catanduva e Votuporanga. E o que eu pude perceber é exatamente essa busca que ainda, se nós a compararmos com o universo do número de católicos, ainda ela é pequena, mas é uma busca interessante. Né? Eu acredito também, né, Padre, que na verdade, acho que até o momento que nós estamos passando na história atual, né, que toda a humanidade está, essas transformações, essas novas ideologias que aparecem, esse indiferentismo religioso que vem batendo nas portas de todos os países do mundo, ao mesmo tempo que isso passou a ser assim um grande desafio para nós, é um desafio para nós, e eu acredito como padre, o senhor também como padre certamente, é um termo que talvez a gente não está muito acostumado a ouvir, onde a palavra, a Bíblia, o estudo bíblico, e quem também tem uma oratória tem que se preparar bem, né? Principalmente aqueles que estão à frente do povo, se prepara mais para você poder falar de uma maneira diferenciada nos tempos atuais de Cristo Nosso Senhor. Por exemplo, o termo recristianizar a humanidade. Recristianizar. É interessante isso, que não é só levar a palavra nos lugares onde Cristo ainda não é conhecido, como o batismo, mas levar a palavra de uma maneira diferente para os nossos irmãos cristãos, para que eles peguem gosto, entendam e peguem gosto sobre a ressurreição, a questão do caminho da cruz. Isso é o que eu penso como padre, esse termo da recristianização, que é um desafio nos tempos de hoje, né, Padre? Com certeza. E esse processo passa pelo conhecimento da Sagrada Escritura. Hoje não dá mais para nós pensarmos em uma catequese, por exemplo, nós temos catequese em nossas comunidades, em que o catequizando, que termina a primeira Eucaristia ou confirmação, ele não saiba, pelo menos, manusear a Bíblia e reconhecer os seus diversos livros, ou argumentar, ou fazer da Bíblia a fonte da vida espiritual. E, infelizmente, como dizia São Jerônimo, desconhecimento da Escritura é desconhecimento de Jesus Cristo. Eu, na minha experiência pastoral, eu fico encantado nessas formações. Eu tenho uma escola bíblica paroquial que já funciona há 10 meses. Desde que eu cheguei de Roma, depois assumi a paróquia, eu a implementei, a transformação das pessoas. Elas se vinculam muito mais à comunidade, se tornam cristãs mais verdadeiras. Então, eu acho que é fundamental hoje para nós padres, para os catequistas, para todas as pessoas que nos acompanham neste momento no programa, nós pensarmos como que anda realmente a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra, porque o nosso povo tem sede da palavra de Deus, mas às vezes não encontra essa água. Mas eu não sei se o senhor tem essa impressão também, Padre, como eu pelo menos faço essa reparação, por causa desse universo da internet que todos nós estamos hoje vivendo no mundo inteiro, ele também acaba sendo um colaborador, um instrumento que contribui hoje para até aquelas pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, mas que hoje você consegue, por um YouTube, por um canal que você analisa, você, por exemplo, a gente está conhecendo aqui no Brasil também, algo que poucas pessoas não tinham essa ideia. O nosso povo nordestino, a espiritualidade católica, em algumas regiões mais exatamente, nós estamos tendo a possibilidade de conhecer bispos e presbíteros com uma espiritualidade fantástica, fiéis à tradição da Igreja Católica, que trabalham a palavra de Deus. Então, nós do Sudeste, o pessoal do Sul, está tendo oportunidade, do Centro-Oeste do país, está tendo oportunidade hoje também com esses instrumentos da própria internet, que acaba sendo cooperadores para que você possa dar um estímulo à leitura bíblica, né? Uhum. E até pegando isso aí, Padre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor também já leciona, o senhor também já tem um certo conhecimento, graças a Deus,
como sacerdote, como que, na sua opinião, seria importante hoje, nos tempos de hoje, introduzir a Bíblia, a palavra de Deus nas famílias? Famílias, como eu acabo de dizer, hoje o alicerce hoje é a internet, hoje é a coisa rápida, a troca imediata. Como introduzir numa família que seja maneira bacana, interessante, introduzir a palavra de Deus numa família, padre? Eu acredito que, padre Marcos, na pandemia nós aprendemos a redescobrir esse valor. Porque durante a pandemia, muitas de nossas comunidades não puderam ter a celebração eucarística presencial. E nós notamos que algumas famílias descobriram o valor da importância de se alimentar de Cristo por meio da palavra. Eu sempre indico o seguinte, é o caminho da liturgia. Aqui na Rede Vida nós temos missa todos os dias, as pessoas podem acompanhar o Evangelho, basta acessar os meios de comunicação, os meios de busca da internet. Então, talvez começar aos poucos, dia do domingo, por que não a família, talvez antes de se alimentar, antes de comer, ler o Evangelho? Jesus falou não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como aquela passagem do Evangelho de Mateus, do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as enchentes, houve o sopro sobre a casa, mas a casa não caiu. Então as nossas famílias, para serem cristãs, elas precisam fazer da Bíblia não apenas um objeto de enfeite na estante, mas fazer o painel do carro. O painel do carro. Mas como um pai de família, uma mãe de família, não é bonito isso? Pegasse o Evangelho do domingo e, ao se alimentar, comer ao redor da mesa, discutir o Evangelho de domingo. Às vezes, ao redor da mesa, Padre Marcos, nós discutimos tantas outras coisas e podemos discuti-las, por exemplo, como política, cultura, situações da sociedade. Mas será que as nossas famílias ditas cristãs católicas falam e dialogam sobre a palavra de Deus que comungaram na Santa Missa? É sempre um questionamento que eu me faço. É ótimo, e isso aí vem de encontro com aquela palavrinha que a gente estava falando agora, o recristianizar. Né? Então, é você poder usar desses instrumentos, criar um hábito familiar, nos momentos sagrados, por exemplo, no domingo mesmo, que é o dia ao redor da mesa, ou logo após o almoço, conversar, os pais mesmo motivar um momento, uma reflexão bíblica. Acho também, padre, que uma coisa que, aproveitando esse momento que a gente está tendo a oportunidade pela comunicação rápida, até, não digo nós padres, pessoas que conhecem a palavra, porque não é só o padre ou o bispo que conhece a palavra, né? Tem muitos leigos estudados, capazes, são professores, tem gente muito capacitada para ensinar o povo como ler a Bíblia. Existe também uma maneira de se ler a Sagrada Escritura. Então a pessoa fala, eu vou ler a Bíblia, padre. Então eu vou pegar aqui a Bíblia, vou lá em Gênesis e começo a ler como um livro, se eu fosse lendo. E não é assim, isso não convém usar esse sistema, esse método para você conhecer o teu álbum de família, que o álbum de família do católico é a Bíblia. Com certeza. Não é? Então, seria bom a gente aprender quais seriam os primeiros livros para eu começar a ler a Bíblia, que eu devo ler para fazer ponte, ir até o outro e fazer comparações, vou usar o termo assim, para que o povo comece a ler. Eu acredito que isso é uma coisa que vale a pena a gente investir bastante. O povo não sabe como ler a Bíblia, né? E, padre, parece que nós temos uma pergunta aí no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A Elisângela Silva, ela diz assim, boa tarde, padre Alisson e padre Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber quando surgiu a Bíblia. O senhor quer começar e a gente vai juntos, padre? É uma boa pergunta, talvez um pouco extensa a resposta. O processo da Bíblia, a redação. Vamos primeiro partir do que significa o termo Bíblia. Que às vezes a gente usa o termo, mas nós não sabemos a origem. Sim, é importante. A palavra Bíblia, no singular no grego, é to biblion é livro. Ta Bíblia, os livros. O que é a Bíblia? O conjunto de livros sagrados, que para nós cristãos é tanto o Antigo Testamento, da herança que veio do judaísmo, quanto do Novo Testamento, as memórias apostólicas e a vida da igreja primitiva, nascida a partir de Jesus. A Bíblia, no caso, a gente tem que primeiro fazer essa distinção entre Antigo e Novo Testamento. Se nós falarmos de Antigo, aqui eu tenho uma versão que é a Bíblia hebraica, essa aqui. Então, são os livros que nós temos. Primeiro, a Bíblia foi escrita em hebraico, partes em aramaico e alguns livros do Antigo Testamento, que nós chamamos deuterocanônicos, que são 7, foram escritos talvez em grego ou depois traduzidos em grego. Então,
primeiro é isso. A Bíblia, ela surge dentro do povo de Israel. Fruto da fé desse povo no único Deus vivo e verdadeiro. Escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, um só é o Senhor. Dentro desse povo nós vamos ver toda a história até chegar Jesus, como podemos dizer, a cereja do bolo, na plenitude dos tempos. E aí, a partir de Jesus e da fé desses judeus que seguem Jesus e que o reconhecem como Messias esperado de Israel e das nações, é que vai surgir então o Novo Testamento, que nós temos aqui 27 livros. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, porque era a língua franca da época, né? Na realidade, Jesus falava aramaico. Então, 27 livros do Novo Testamento, mais 46 do Antigo, são 73 livros. Mas a decisão da Bíblia, né, do conjunto de livros, é uma decisão que aos poucos a igreja foi discernindo. Mas claro, que se nós falássemos, seria uma longa conversa. Que legal. E é bacana isso aí, tá vendo, gente? O padre Alisson trazendo pra gente. Lembrando também, né, padre, que, assim, vamos entender bem. Todos esses 70 e poucos livros que compõem a Bíblia, como o padre está explicando bem, na verdade, imagina assim, eu gosto de usar muito esse termo bem popular para o povo. Imagina como se você fosse falar de um filme que você vai falar e você começa do fim para o começo. Você está falando de um personagem. A Bíblia está falando todinha de quem? Do nosso Deus Jesus Cristo. Está falando de Cristo Jesus, né? Da grande promessa do Pai. Só que tem que ter todo esse entendimento para você entender. É como se fosse um álbum para falar de quem? De Cristo e a sua igreja. Tudo. Por isso, o Antigo Testamento fala de Cristo, todo ele está apontando para Jesus. A época dos reis falavam de Jesus. Abraão já mencionava aquele que viria. Moisés já mencionava. No próprio livro dos Hebreus, né, padre? No Novo Testamento, fala, né, que realmente tudo estava sendo colocado na espera de Cristo Jesus. Então, é importante a gente entender que Cristo, ele não pediu para escrever, mas também não foi contra que nós escrevêssemos essa tradição que passou para o povo e foi se escrevendo depois com o passar do tempo, né, padre? Exato. Tá bom? Padre, o senhor estava explicando bacana a respeito um pouco da história, como é que surgiu a Bíblia. Seria importante, é importante na sua visão, como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, o povo adquirir o exemplar Bíblia. Quais seriam, por exemplo, aqui na Rede Vida, se um dos nossos telespectadores quiser falar, olha, eu quero estudar a palavra de Deus, olha, eu me motivei, o padre falou da época da pandemia, realmente, o momento... O que nós podemos fazer? O que ele pode fazer? Quais são as Bíblias, ou a Bíblia, ou os livros que o senhor recomenda, padre? A Rede Vida preparou uma Bíblia, que está aqui na nossa frente, posso pegá-la? Pode, olha lá. É uma edição especial, tem poucos números, na realidade. E qual que é o interessante? Aqui na entrada dessa Bíblia, tem esse QR Code. A pessoa vai se aproximar com o celular dela e ela vai ter acesso aos 30 programas que eu gravei sobre estudo bíblico, Olha que legal. que estão na página Rede Vida. Se a pessoa digitar estudo bíblico, ela vai ter acesso exatamente a esses programas, nos quais eu explico exatamente isso, como a Bíblia surgiu, qual que é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Legal. Então, à luz dessa Bíblia, com o QR Code, a pessoa pode iniciar esse estudo. É muito interessante. Então, eu vejo assim, hoje o problema das pessoas é que, às vezes, elas não leem a Bíblia. Talvez essa é a oportunidade que quem nos vê, fala, eu vou começar a ler a Bíblia, vou lê-la todo dia, mas aí você vai ter uma ajuda, a ajuda do Padre Alisson, lá por meio daqueles programas, que ela vai começar a abrir a mentalidade dela para a leitura da Sagrada Escritura. Eu acredito que é o primeiro passo. De algo que vai se realizar daqui para frente. Que legal. E depois de adquirir essa Bíblia, pela sua experiência, o senhor está à frente também hoje lecionando, preparando tantas pessoas em relação à palavra de Deus. O que o senhor, para encerrar, o senhor diria para o nosso povo em relação a esse tempo tão importante de conhecer mais Cristo pela palavra? Eu acredito que é o seguinte, o fundamental é pegar o hábito da leitura bíblica diária. Leia o Evangelho do dia e aí você vai escutar a missa na Rede Vida, vai ver a missa. E nós temos bons homiliastas. Aquilo que você escutar, pegue um caderno, anote ali.
Você já fez a sua primeira leitura? Você já anotou aquilo que você viu de interessante? Anota o que o miliasta fez. Nem todos têm oportunidade, dependendo dos rincões do Brasil, de ter acesso a estudos bíblicos na diocese. Esse pode ser um caminho muito interessante. Eu acredito que a liturgia, na sua dimensão sequencial, ela ajuda as pessoas. Depois tem aquele método do Papa Francisco, uma linguagem bem simples, que ele, quando ele lê o Evangelho, ele sempre busca, é o método inaciano, busca uma ideia ou um pensamento, ou um sentimento e uma atitude. Quando você ler o Evangelho de Cristo, você pensa, que ideia Jesus quer nos passar, o pensamento? Que sentimento essa palavra brota do seu coração? Que atitude eu devo fazer? Faça um caderno bíblico, um caderno espiritual, todo dia que você for. É um caminho, né, padre? Um caminho. O amor à palavra de Deus, ele vai nascer e você vai se abrir para outros tipos de formação. Que beleza, que pena que o nosso tempo agora se encerra. O padre Alisson está aqui. E vai voltar, se Deus quiser, uma próxima vez, mas você pode adquirir essa palavra de Deus que ele nos colocou, a Bíblia. Você vai também ter a oportunidade de estar pertinho do padre, ele vai estar dando esses ensinamentos para todos nós. Padre, muito obrigado. É uma bênção. É um prazer participar aqui do programa. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Sua bênção. Sua bênção também, Deus abençoe para nós. Isso aí, padre Alisson não tem para ninguém, tá vendo?